Glória a Jesus, aleluia. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Hoje a Padre estava lá em casa e eu falava com Deus: Senhor, hoje à noite, se eu tiver a oportunidade, o que o Senhor quer? Que eu louve o hino, que eu leio o versículo. E falei com Deus: me dá o versículo ou o louvor que o Senhor quer. E Deus me deu a palavra em 2 Crônicas, capítulo 7, que diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvado seja Deus. Igreja, a Bíblia diz que Davi, ele teve um desejo em seu coração, louvado seja Deus, de construir um templo para adoração ao Senhor. Porém, o Senhor disse para Davi que havia se agradado dele ter tido aquele desejo no seu coração, mas não seria ele que iria construir o templo, mas aquele que iria ser o seu sucessor, ou seja, o seu filho Salomão. Louvado seja Deus. E agora Salomão, sabendo disso, Salomão
ti. Louvado seja Deus.